Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja com cada um de vós agora, aonde você estiver. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Pedro aos irmãos dispersos, no capítulo 3, primeira carta de Pedro, capítulo 3, nós iremos ler os versos 8 até o verso 22. 1 Pedro, capítulo 3, verso 8 a 22. Diz assim a palavra do nosso bom Deus. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fosse chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, aos quais, noutro tempo, foram desobedientes, quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhes subordinados anjos e potestades e poderes. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, mais uma vez, suplicando a iluminação do seu Santo Espírito. Bendito, bondoso Deus, Criador do céu, da terra e de tudo o que neles há. O Senhor é o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Nós estamos aqui nesta noite também, Senhor, para suplicar a Ti por nossas orações que foram feitas aqui, Senhor. Cada um dos meus irmãos em seu lar também realizaram as suas petições. Agora, neste momento, nós rogamos para que o Senhor
nos ilumine com o teu santo e poderoso Espírito, para que venhamos a guardar a tua palavra em nossos corações e praticá-la em nossas vidas. Nos ajude, Senhor. Fortaleça a cada um de nós. Nos dê, Senhor, o enchimento do teu Santo Espírito em nossas vidas, para que possamos andar nesta peregrinação aqui, confortados pelo Senhor e também dando um exemplo, o qual Cristo nos deu para seguirmos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, é que oramos rogando. Amém. Meus irmãos, a Bíblia toda, ela apresenta grandes verdades e em forma de resumos. Eu extraí alguns desses resumos. O primeiro deles foi falado pelo pregador em Eclesiastes capítulo 12, verso 3. O pregador dá um resumo de todo o ensino humano. E diz assim nesse verso: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Mas Paulo também resume o cumprimento da lei em Romanos, no capítulo 13, no verso 9 e 10, e ele diz assim: Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Tiago também resume o conceito da religião. Tiago, no capítulo 1, no verso 27, ele resume assim o conceito da religião. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Mas João também faz um resumo da doutrina da salvação em 1 João, no capítulo 5, no verso 12, e ele diz assim: aquele que tem o Filho tem vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aqui neste texto que nós acabamos de ler, essa perícope também é um resumo. É um resumo de como um cristão verdadeiro deve se comportar. E o apóstolo Pedro agora chega ao final dos seus ensinamentos sobre submissão, e ele diz no verso 8, bem assim: finalmente, sede todos iguais, ânimos, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. E agora ele vai se dirigir a todos os leitores a qual ele está escrevendo, dando ensinamento de um modelo, resumindo toda a conduta cristã a qual nós devemos ter em nossas vidas. Isso nós vamos ver em 3 partes. Um dos comportamentos da conduta que Pedro vai nos ensinar é que nós devemos amar ao próximo, amar os amigos e os nossos inimigos. Também nós devemos amar a vida. E por fim, em terceiro lugar, Pedro vai nos ensinar a amar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então, por esses pontos, caminhar. E no primeiro ponto, então, ele vai falar: amem aos inimigos e aos amigos. No verso 8 e 9, Pedro vai dar algumas virtudes e ele vai começar falando do amor, o amor que é o alicerce da vida e da ética cristã para qualquer um de nós. O amor, ele cumpre todas as exigências da lei. Quando nós olhamos para o verso 8, nós já aprendemos, no verso 8 e verso 9, nós já aprendemos algumas coisas que são apresentadas aqui. E pontuando melhor, 3 coisas. Primeiro, Pedro vai falar que todo cristão deve ser
um virtuoso. Veja só, verso 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Nós vimos aqui Pedro nos ensinando nesse resumo da vida cristã, de um comportamento de um verdadeiro cristão, que todos nós temos que ter estas virtudes que ele está apresentando aqui. Ele fala que nós temos que ter igual ânimo. Significa igual ânimo como se fosse uma harmonia, uma unidade de pensamento. Eu e você, como cristãos, devemos ter o mesmo pensamento que as Escrituras nos ensinam. Nós não podemos ser divididos. O corpo de Cristo não pode ser dividido. Deve ter a mesma harmonia, o mesmo pensamento, tendo também o mesmo sentimento uns para com outros, como Paulo assim fala em Romanos capítulo 12, no verso 16. E ele continua dizendo, sede de igual ânimo, compadecidos. Compadecidos, meus irmãos, significa que devemos ser simpáticos ou revelar uma simpatia um pelos outros. Isto na verdade e na justiça. Então é como se Paulo também nos colocou lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 15. Paulo disse bem assim a respeito de nós sermos compadecidos, sermos simpáticos uns com os outros. É alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. É ter compaixão dos irmãos, ter essa virtude de andar e ser simpático um com o outro. E ele continua dizendo agora, fraternalmente amigos, significa que nós devemos amar uns aos outros com amor fraternal. Este é o novo mandamento dado por Deus, por Cristo, para a sua igreja. Ele diz que nós devemos ter uma virtude também de misericordiosos. Significa que sejamos compassivos uns com os outros. A ideia aqui também é sugerida por Paulo, que ordenou que nós nos revestíssemos como eleitos de Deus, de ternos afetos de misericórdia, lá em Colossenses, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 12. E ele diz, então, mais uma virtude, que é a quinta, que nós devemos ter essa virtude de humildade. Ser humilde significa ter um sentimento de humildade, atitude de servo obediente, assim como houve em Jesus Cristo nosso Senhor. Humildade. Parece que essa é uma das virtudes que mais tem que ser trabalhada em muitos cristãos. Humildade. A humildade aqui que revela para nós a obediência como Cristo foi. Ora, a nossa vocação, meus irmãos, divina, é para andarmos em humildade. Vejamos então que Pedro nos ensina, nesse primeiro ponto, amem os seus amigos, os seus inimigos, mas para fazer isso nós temos que ter essas virtudes. Mas ele não para por aí, no verso 9, ele diz que todo cristão foi chamado também para abençoar. Olha o verso 9. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamado, a fim de receberdes bênção por herança. Nós fomos chamados então para amar e abençoar a todos. Veja só. Nós não devemos retribuir o mal com o mal, mas devemos retribuir, sim, o mal com bênção. Nós somos meio de bênçãos para todos, sejam irmãos em Cristo Jesus ou não. Nós fomos chamados para ser bênção na vida das pessoas. Isso é uma coisa que nós temos que ter em mente sempre. Abençoar os outros. E abençoar os outros com o quê? Com o que eu posso abençoar os outros? Tudo que Deus me deu. Deus me deu a salvação.
eu posso também falar dessa salvação para outros serem abençoados. Deus me deu o que comer, eu também posso abençoar os outros com o que comer. E assim por diante, você vai colocando todas as coisas com que você pode ser bênção na vida das outras pessoas. E eu estou falando aqui de salvação, de comida, mas nós podemos também entrar para uma área de aconselhamento, de aconselhar os outros biblicamente, ser bênção na vida de qualquer um a qual está precisando, e isso acontece muito em nossas vidas. Muitas pessoas passam por nós e nós deixamos de abençoá-las muitas vezes. Nós devemos nos esforçar para isso. Também não devemos retribuir o mal com o mal, mas sim com bênção. Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Todo o cristão, então, foi chamado para bendizer, ser bênção na vida dos outros, a fim de quê? De receberdes bênção por herança. Todo cristão também receberá a salvação eterna por herança. E Pedro aqui agora apresenta uma finalidade, porque nós devemos nos portar assim, com todas aquelas virtudes, ser bênção na vida dos outros, porque nós já ganhamos a maior bênção por herança, a vida eterna. Não é algo que nós conquistamos, não. Porque ninguém trabalha para uma herança. Uma herança você ganha de alguém. Você não trabalha para conquistar aquela herança. E nós ganhamos essa herança de Cristo Jesus. Ela é um presente imerecido. Não foi pelos nossos esforços. A herança que o autor, Cristo Jesus, nos deu é a salvação eterna. Ninguém jamais receberá a salvação por méritos pessoais. A salvação é exclusivamente pela graça. Nós sabemos muito bem disso. Então, seja bênção na vida das pessoas. Amem. Seja amigos e inimigos. Porque a herança eterna você ganhou. E tem aquelas virtudes para amar. Tenham igual ânimo, sejam compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Agora Pedro, nos versos posteriores, nós vamos ver que ele nos ensina outra coisa, outro comportamento, melhor dizendo, na vida de um verdadeiro cristão. É que o cristão deve amar a vida. E Pedro cita, agora no verso 10 até o verso 12, ele vai citar o Salmo 34. Pois quem quer amar a vida, no verso 10, e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Depois nós continuamos nos outros versos. Ele aqui agora, meus irmãos, ele diz que o sofrimento, porque ele falava para e escreveu para irmãos que estavam em meio a sofrimento, perseguição, ele fala que o sofrimento não deve levar o cristão a desistir da vida. É interessante que, como eu tenho ouvido, que no meio desta pandemia, dessas doenças, é tanto sofrimento, e é verdade, muito sofrimento, para alguns maiores, para outros menos, mas tem pessoas que dizem assim, eu queria agora mesmo que Deus me levasse. Quando, meus irmãos, nós pensamos assim, será que estamos dando valor, amando a vida que Deus nos deu? Ou pensando somente no nosso bem? Porque, claro, irmos para a glória é algo maravilhoso. Não teremos mais sofrimentos, tudo vai ser diferente do que daqui.
Mas Deus nos colocou aqui. E Ele tem um propósito para todas as coisas aqui. E mesmo em meio ao sofrimento, nós devemos amar a vida. Porque a vida, mesmo em meio aos sofrimentos, nós devemos ver ela com dias felizes, como diz o salmista. Por isso que nós devemos dizer como o salmista, no Salmo 34, no verso 1, eu gostaria de ler esse texto, Salmo 34, no verso 1, porque Pedro está citando esse texto, diz assim: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Em todo tempo, o salmista está falando. Em todo tempo, seja na bonança, seja na alegria, seja na tristeza, em todo tempo. Amem a vida que o Senhor lhe deu para viver. Todos os dias. É interessante. Para evitar agora, Pedro vai nos ensinar que para evitar essa infelicidade que muitos têm desta vida, que não amam a vida como deveriam amar, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Pedro vai também ensinar que para evitar a infelicidade diária, é preciso agora abolir algumas coisas. E no verso 10 ele diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Veja só, que para evitar essa infelicidade, nós devemos nos apartar do mal, praticar o bem e perseguir sempre a paz. É preciso, meus irmãos, nós lembrarmos das seguintes verdades. Lá no Salmo, de número 34, no verso 15 e 16, diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Essa citação do verso 12 que Pedro está colocando é lá do Salmo, de número 34, verso 15 e 16. Revela três maravilhosas coisas aqui, certezas, melhor dizendo. Revela três maravilhosas certezas aqui que nos encorajam em tempos difíceis. Veja comigo. Primeiro, Deus vê as nossas tribulações. As tribulações fazem parte da vida cristã. Elas são designadas por Deus. Elas devem ser esperadas pelo crente. Mas Deus conhece. Deus conhece a nossa luta. Por isso nós devemos enfrentar as tribulações com fé, com esperança, amando o dia, amando a vida. Segunda coisa que nós aprendemos, segunda certeza que nós aprendemos, que nos encoraja a viver em tempos difíceis, é que Deus ouve as nossas orações. Veja o verso 12, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Nas tribulações devemos recorrer a Deus em oração, e o sofrimento, meus irmãos, nos empurra para a oração. Eu estava ontem a refletir, a meditar no Salmo 88. Meus irmãos, Salmo 88 é o salmo mais melancólico de todo o saltério. Lamentação do início ao fim. O salmista estava passando por muitas dificuldades, muito sofrimento, à beira da morte, com a sua alma em frangalhos. Mas ele, mesmo assim, ele diz que ele estava orando ao Senhor dia e noite, sem parar. Ele não cessava de orar ao Senhor, porque sabia que o Deus da salvação poderia livrá-lo de qualquer coisa. Nós vimos aqui então, nessa citação de Pedro, do Salmo 34, no verso 12, que ele disse que Deus vê nossas tribulações, Deus ouve as nossas orações,
E Deus também lida com os nossos inimigos. Deus está contra aqueles que praticam as maldades. Olha o verso 12. Seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ele é o protetor, defensor do seu povo. Entregue, minha irmã, meu irmão, entregue a sua causa, a sua vida ao Senhor e descanse nele. Descanse nele. Ele é aquele que pode todas as coisas. Por fim, no terceiro ponto, nós vimos que comportamento deve ser o cristão amar amigos e os inimigos. Que o cristão também deve amar a vida, mas que o cristão deve amar ao Senhor Jesus Cristo. Lembramos que Pedro escreveu então para os crentes que estavam sendo perseguidos, e ele orienta agora esses irmãos que o mesmo sofrimento cristão deve ser zeloso em praticar o bem. Se o sofrimento for decorrente do seu compromisso com Cristo, ele se torna numa bem-aventurança. Olha o verso 13 e 14 comigo. Ora, quem é que vos há de maltratar se for zeloso do que é bem, do que é bom? Faça o que é bom, mesmo em meio aos sofrimentos. Mas ainda, no verso 14, que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Não tenham medo, Pedro está dizendo. Não tenham medo das ameaças dos seus adversários. Não vos amedronteis. Meus irmãos, Pedro repete aqui as palavras do profeta Isaías, no capítulo 8, verso 12, que diz: não temais o que ele teme, nem tomeis isto por temível, nem fiquem perturbados por causa deles, e nem por causa das suas ameaças. Deixe o inimigo, ele está falando para esses irmãos perseguidos, deixe o inimigo nas mãos de Deus. Não fiquem com medo daquilo que aqueles que não são filhos de Deus estão fazendo. Das perseguições nos nossos dias de hoje, sim. E são muitas. Mesmo em meio, e pior ainda está sendo, em meio a esses dias. Mas Deus assim dará cabo a esta função. Veja só, ele está dizendo que nós devemos reconhecer Jesus como Senhor e Rei das suas vidas. Ele diz no verso 15, antes de vocês ficarem com medo desses inimigos, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Esta é uma citação também agora de Isaías, no capítulo 8, mas no verso 13. Santificai a Cristo no coração. Indica que nós devemos dar a Ele o trono da nossa alma. O Senhor tem que ser o nosso Senhor absoluto. O Senhor déspota em nossa vida, aquele que tem autoridade sobre tudo em nossas vidas. Reconheça Jesus como Senhor e Rei da sua vida. Mas Pedro também ensina que nós devemos testemunhar a sua fé, no verso 15. Nós devemos sempre estar preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Os perseguidores sempre pediam aos crentes perseguidos que falassem da sua fé. Imaginou você hoje ter que fazer uma defesa da fé que você tem em Cristo Jesus para um perseguidor da igreja? O que você falaria? Como você defenderia a sua fé? Você está preparado para defender a fé em Cristo Jesus? Seja contra quem for. Pois Pedro
está nos ensinando isso. Nós devemos testemunhar a fé. Para testemunhar a fé, nós devemos conhecer a Deus. Vivam o projeto de Deus tem para as suas vidas. Veja o verso 16 comigo. Desculpa, o verso 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. Viva o projeto de Deus na sua vida. Viva o projeto, a vontade de Deus, meus irmãos, pode exigir que nós venhamos a sofrer algum tipo de perseguição. Mas nós devemos aqui pegar esta lição de Pedro, quer ensinar para aqueles que sofriam nesta época, para aqueles que sofrem agora ou sofrerão posteriormente. Pedro quer nos ensinar que o sofrimento pode ser uma das etapas do plano de Deus, ou do plano de uma grande vitória de Deus na sua vida, nas nossas vidas. Para Pedro, Jesus é o maior exemplo de alguém que sofreu segundo a vontade de Deus. E olha o verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes com a longanimidade de Deus, aguardavam os dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual figurando o batismo agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, Jesus Cristo, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes. 6 verdades nós vimos aqui sobre a morte de Cristo. Ela foi espontânea e voluntária. Espontânea e voluntária, pois também Cristo morreu. Ele veio pagar o preço que tinha que ser pago. Ninguém o matou, em certo sentido. Ele morreu porque ele veio cumprir o plano de Deus para as nossas vidas. Segunda coisa, que ela foi única e jamais se repetiu. Verso 18, porque também Cristo morreu uma única vez, e Ele morreu essa única vez pelos nossos pecados. Essa obra, essa morte de Cristo, ela foi expiatória. Cristo veio, morreu, agora essa única vez para que expiar, pagar o preço pela nossa salvação. Levou sobre si todas as nossas chagas. Ele é o maior exemplo que nós devemos ter em nossas vidas. Agora, essa morte também, ela foi substitutiva, porque ela substituiu aquele sacrifício que tinha que ser feito anualmente no Antigo Testamento. Agora o Cordeiro vem e substitui todo aquele sacrifício, o sacrifício já está feito. Ele rasgou o véu e agora não precisa sacrificar mais. Só precisa amar a Jesus, amar a vida, amar aos amigos e os inimigos. Essa morte ela foi vitoriosa porque ele ressuscitou, proclamou a sua vitória no mundo espiritual e agora ele é autoridade sobre os céus e a terra. Jesus Cristo, o nosso Rei, ele tem o poder e tudo está subordinado a ele. Então nós aprendemos nessa noite que, em resumo, o comportamento de um verdadeiro cristão é amar aos amigos e os inimigos, amar a vida,
e amar a Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, e lhe dê condições cada vez mais de ter esses comportamentos em suas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esses momentos, te agradecemos pela salvação, te agradecemos pela vida, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará, porque sabemos que o Senhor é o Rei dos Reis e tudo está sobre o teu controle. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Rei eterno que oramos. Amém. Essa palavra.